O Livro dos Espíritos, escrito por Kardec, codificado que é a primeira obra da codificação espírita, ele apresenta perguntas e respostas. Kardec perguntando aos espíritos e os espíritos respondendo a esses questionamentos de Kardec. Nós estamos no capítulo que fala sobre a vida espírita ou a vida do espírito. E na semana passada, o nosso estudo foi a respeito das sensações dos espíritos, né? Se os espíritos precisam, se eles conseguem enxergar, se eles necessitam da luz para enxergar, né? Na verdade, o espírito em si, ele não precisa de órgãos, como nós temos o ouvido, né? A boca para falar. O espírito não precisa disso. Ele entende o que se fala, ele tem as percepções das coisas no espírito como um todo. Essa limitação que nós temos para ouvir através do nosso conduto auditivo, é só o corpo que apresenta isso. Como espírito, a gente tem uma amplitude maior de sentidos. E esses sentidos vão se aguçando cada vez mais de acordo com a nossa evolução. Quanto menos materializados nós somos, mais plenitude de sentimentos nós vamos ter. Inclusive de sentimentos que nós até desconhecemos. Então o espírito, na verdade, não precisa dos ouvidos para ouvir, ele entende tudo de forma perfeita, ele não precisa de luz, ele não tem barreira para se locomover, isso não existe no espírito. Mas nós vemos que ocorre nas casas espíritas, muitas vezes, manifestações de espíritos que reclamam que estão sentindo, que tem muitas dores, muito frio. O espírito não tem sensibilidade para isso. O que ocorre, na verdade, é uma memória, porque às vezes a pessoa passou por tanto sofrimento na vida, de dores, que ela carrega consigo isso na vida espiritual. É lógico que também dependendo do seu apego material, né? Quanto mais materializado, vamos dizer assim, quanto menos evoluído ele é, quanto mais ele está arraigado à matéria, mais ele tem essas percepções. Mas quem sente coisas, o palpar, é o corpo. E o corpo, essa sensação é transmitida ao espírito pelo perispírito. Uma vez cessando a nossa vida e a gente no plano espiritual, não temos dor. Mas às vezes alguns espíritos carregam consigo essa lembrança. Assim como nós também, muitas vezes a gente precisa, por uma doença muito séria, amputar um membro da gente, né? Vamos supor, amputar uma perna. E muitas vezes a gente sente, as pessoas que amputaram a perna sentem a dor na ponta dos dedos de um membro que não existe mais. Isso é a forma que o cérebro se lembra daquele momento de grande dificuldade, de grande dor, né? E muitas vezes o espírito carrega isso com ele, principalmente quando está próximo ao desenlace carnal, né? Quando ele desencarna. Mas ele pode carregar isso aí durante muito tempo, se ele não se livrar desses apegos materiais que ele tem. Quando ele tiver percepção de que ele está no plano espiritual, porque às vezes a gente não tem essa percepção, muitos espíritos não sabem sequer que desencarnaram. Quando ele tiver essa visão, essa percepção, aí esses sentimentos que ele carrega consigo, que não são dores em si, mas as sensações que eles sentem vão desaparecendo. Sim. Isso, amputa os membros e sentem como se os membros estivessem lá. É isso mesmo. Então, isso aí é uma lembrança que o cérebro carrega de um sofrimento muito grande e que mesmo sem o membro, a pessoa encarnada, ela continua sentindo as dores nos membros. No espírito acontece a mesma coisa também.
Então, à medida que vai se tendo conhecimento de que está no plano espiritual, de que não está mais na vida e tal, essas sensações vão sumindo. E aí, a gente entra numa parte a respeito da escolha dos espíritos das suas provas. Nós viemos aqui, nós estamos todos aqui, porque nós temos um objetivo a cumprir. Nós temos que nos melhorarmos, nós temos que praticar o bem, a gente tem que arcar com as consequências das atitudes que nós fizemos erradas no passado e que nós continuamos fazendo. Nós vamos permanecer mais na frente, ainda em débitos, né, que são as nossas expiações. Então, coisas que ocorrem em nossas vidas, doenças, às vezes dificuldades muito grandes de relacionamento, financeiras, muitas delas têm uma relação muito grande com o que nós fizemos no passado. Então, quando nós estamos no plano espiritual e nós estamos para reencarnar, será que a gente pode escolher as provas com que nós vamos passar? E é isso que nós vamos conversar bastante hoje. E essa é a primeira pergunta de Kardec a esse respeito, é a pergunta 258 do Livro dos Espíritos. E a pergunta é a seguinte: quando na erraticidade, ou seja, quando nós estamos no plano espiritual, antes de começar uma nova existência corporal, ou seja, antes da gente voltar para cá, para o planeta Terra, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Então, nós estamos no plano espiritual, vamos supor, prestes a reencarnar. Então, nesse momento, a gente passa a ter consciência das coisas que vão acontecer na nossa vida encarnada no planeta Terra, por exemplo. E a resposta de Kardec é a seguinte: ele próprio, o espírito, escolhe o gênero das provas por que há de passar. Ou seja, então nós escolhemos o gênero de prova que nós vamos passar, dependendo das condições que nós temos para escolher, tá? Isso nós vamos ver daqui a pouco também. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio, ou seja, o direito que nós temos de escolher o que nós queremos e que Deus deixa nós escolhermos, contando que a gente tenha responsabilidade pelos atos que nós promovemos, esse livre-arbítrio nos permite, muitas vezes, dependendo do nosso grau evolutivo e se vai ser bom para nós ou não como espíritos encarnados, escolher algum gênero de provas que nós tenhamos que passar pelo planeta Terra. Provas elas que sejam das mais diversas, passar pela pobreza, ou passar pela riqueza, passar por convívio num país de muitas dificuldades, enfim, diversos tipos de tribulações. Então, o livre-arbítrio Deus nos dá. E quando a gente tem essa capacidade de conseguir chegar ao ponto de poder escolher e ter discernimento se aquela prova vai ser bom para nosso aperfeiçoamento ou não. Aí vem logo a seguinte pergunta. Dentro dessa mesma pergunta, uma outra subpergunta. Não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Então, essas tribulações que nós estamos passando são castigo de Deus ou é uma escolha nossa? Essa que é a pergunta que Kardec quis fazer. E a resposta dos Espíritos é que nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Nós somos regidos pelas leis do universo. Deus, por mais amplitude, onipotência, bondade e onipresença que Ele tenha, Ele não está tomando conta pessoalmente, entre aspas, da vida de cada um de nós. Para isso existem leis. Eu não preciso que Deus me puna por um ato que eu fiz ruim, quando existe a lei da causa e efeito. Ou seja, eu faço uma coisa errada, essa coisa errada volta para mim. Eu tenho que cumprir com isso também. E de agora perguntar por que Ele decretou essa lei e não aquela.
Dando ao Espírito a liberdade de escolher, o nosso livre-arbítrio que Deus nos dá, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Nós temos o livre-arbítrio, podemos optar caminhar por um lado ou pelo outro, e através desse caminho que a gente escolheu, também passar pelas consequências e as responsabilidades que esse caminho que nós escolhemos por serem da nossa escolha. Nada lhe estorva o futuro. Abertos se lhe acham assim o caminho do bem como o do mal. Nós escolhemos o que a gente quiser. Nós podemos escolher seguir o caminho do bem e nós podemos escolher o caminho do mal. Ele nos dá a oportunidade, mas também nos dá a responsabilidade dos nossos atos. Ou seja, Ele nos entrega a liberdade de opção e, de volta, nós nos responsabilizamos pelos nossos atos. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Então Deus é tão bom que, além de nos deixar, muitas vezes, escolher o nosso caminho, escolher as nossas provas, no caminho quem escolhe somos nós mesmos, mas escolhermos as nossas provas, Ele também nos dá a oportunidade, se a gente falhar, da gente poder recomeçar. Ninguém está aqui fixado num erro que nós tivemos no passado sem podermos reparar. Ninguém está trancafiado no universo onde a gente não possa corrigir os nossos erros. Nós podemos sim, é a bondade de Deus que nos fala. Ademais, cumpre se distinga o que é da obra da vontade de Deus e o que é da vontade do homem. Nem tudo que acontece nas nossas vidas estava programado para acontecer. As coisas vão acontecendo da forma que a gente vai conduzindo a nossa vida. Quando nós viemos para um planeta, Terra, por exemplo, na nossa reencarnação, é como se a gente escolhesse uma viagem de férias, vamos dizer assim. Quando nós escolhemos uma viagem de férias, nós trabalhamos o ano inteiro, aí nós temos o direito de escolher umas férias. Nós vamos escolher ir para uma praia. Pronto. O gênero das nossas férias está escolhida. O que vai acontecer lá na praia, nós temos uma vaga noção. Se tiver sol, eu vou tomar um banho de mar, eu posso fazer um passeio. Mas ninguém sabe os detalhes do que vai acontecer nessas férias. Na nossa reencarnação também acontece a mesma coisa. Nós escolhemos o gênero da vida que a gente quer ter, mas os detalhes, a gente que vai conduzindo no meio do caminho. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes, e Deus o permitiu. Então, os caminhos que nós escolhemos é um meio que a gente tem, que a gente achou melhor para a gente progredir, e Deus concordou com isso. O problema é que a gente às vezes escolhe e chega na vida corporal, nós esquecemos, porque o nosso corpo anula bastante das nossas sensações, esquecimento do passado, e isso é uma bênção, que se a gente se lembrasse de todo o nosso passado, a gente ficaria horrorizado das coisas que nós fizemos no passado. Mas o problema é que nós esquecemos que nós planejamos boa parte da nossa vida, e quando a gente chega aqui, a gente só se lamenta, reclama, culpa a providência divina das coisas que acontecem nas nossas vidas, quando muitas delas fomos nós mesmos que escolhemos. Pergunta 259. Do fato de pertencer ao Espírito a escolha do gênero de provas que deva sofrer, ou seja, uma vez que o Espírito possa escolher esse gênero das provas na vida corporal, seguir-se-á que todas as tribulações que nós experimentamos, todas as dificuldades, as coisas que acontecem nas nossas vidas, nós as previmos e buscamos? Ou seja, tudo que acontece na nossa vida, se nós estamos sofrendo, nós que escolhemos isso sempre? E a resposta dos Espíritos é: todas não.
Pois ninguém pode dizer que haveis previsto e buscado tudo que vos sucede no mundo. Até as mínimas coisas escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequências das suas próprias ações. Então, nós escolhemos o gênero, os detalhes, nós que fazemos. Nós podemos, vamos usar o exemplo aí das férias na praia. Nós escolhemos o gênero, eu quero ter uma férias na praia. Lá, eu posso escolher se eu quero curtir com a minha família ou se eu quero aproveitar porque está cheio de turista e roubar alguma coisa. É decisão minha, na hora. Eu não vou escolher tirar umas férias numa praia para roubar ou para brigar com uma outra pessoa que está me incomodando na praia. Então, nossas vidas acontece a mesma coisa. Nós escolhemos o gênero, eu quero vir numa situação tal, no meio de pessoas tal, mas dali para frente acontece, é o gênero, dali para frente os detalhes nós que fazemos. Ninguém nasce, gente, para fazer coisa ruim, ninguém nasce para fazer o que é errado, ninguém nasce para ser maledicente, ninguém nasce para ser assassino, ninguém. Isso tudo é opção nossa, são erros do nosso espírito. Deus apenas permite que a gente faça o que a gente quiser, tá? Mas ninguém, o fulano de tal não nasceu para assassinar fulano de tal, isso não existe. Ali é uma decisão, né, da pessoa, do espírito mesmo. Continua a resposta. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, se a gente escolher nascer no meio de pessoas ruins, sabia o espírito a que arrastamento se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Então, se a gente escolheu estar no meio de malfeitores e nós nos tornamos também malfeitores, não foi, né? Foi porque nós desviamos do nosso caminho. Nós achávamos que estávamos preparados, vamos supor, se nós éramos ladrões em vidas passadas. No plano espiritual, a gente tomou consciência de que é errado, nós tivemos encarnações, e aí eu resolvo viver no mundo como prova, no mundo de ladrões. Se eu virar ladrão também, a escolha é minha. Foi eu que escolhi a prova de estar ali também fazendo isso. E eu também posso escolher não fazer. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que lhe depararão, mas ignora se verificará este ou aquele êxito. Então o espírito não sabe o que vai acontecer no futuro com ele. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas. Previstos só são os fatos principais, os que influenciam no destino que o espírito escolheu. Se tomardes uma estrada cheia de sulcos profundos, sabes que terás de andar cautelosamente, porque há muita probabilidade de caíres. Ignoras, contudo, em que ponto cairás, e bem pode suceder que não caias, se fores bastante prudente. Se a pessoa está numa situação ruim, ela não necessariamente precisa também praticar uma coisa ruim. Ela pode se desviar desse caminho, e é por isso que ela escolheu muitas vezes aquele caminho. Como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? Então, nós já vimos que o espírito pode escolher estar numa situação onde ele viva com pessoas de má vida. Mas como pode, Kardec pergunta para o espírito, alguém escolher, ou algum espírito escolher uma prova dessas? Vamos ver a resposta. Forçoso é que seja posto no meio onde possa sofrer a prova que ele pediu. Pois bem, é necessário que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, preciso é que se ache em contato com gente dada à prática de roubar. Então, se ele tem uma má tendência, ele precisa consertar essa má tendência estando ao lado de pessoas que têm também essa má tendência. É aí que ele vai provar que, eu estou nesse meio, mas eu não preciso estar fazendo parte dessa atitude ruim.
Assim, se não houvesse na terra gente de maus costumes, o espírito não encontraria aí um meio apropriado ao sofrimento de certas provas? Ou seja, se o planeta Terra fosse um planeta bom, se não tivesse maus costumes, como é que esses espíritos iriam se arranjar, uma vez que eles precisam estar numa situação de dificuldade? E a pergunta é, isso seria deslastimar-se? É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não penetra. Eis porque nesses mundos só há espíritos bons. Fazei que em breve o mesmo se dê na terra. Ou seja, ele está nos convidando, dizendo que existem mundos muito melhores do que o planeta Terra. Então, nesses mundos, os espíritos que lá se encontram, eles já têm o grau de evolução para habitar aquele planeta. E nesses planetas, a vida é muito melhor. A gente ouve relatos de planetas melhores, muito melhores do que o nosso, em que a luz do sol ela é captada pelas plantas durante o dia e durante a noite elas refletem aquela luz. Então, os campos são iluminados por cores diferentes de plantas diferentes. Que o vento, quando toca nessas árvores, fazem melodias maravilhosas. Então, são mundos que a gente tem que buscar todo momento chegar mais rápido nele, porque senão nós vamos ficar nesse mundo de sofrimento. Pergunta 261. Nas provações por que lhe cumpre passar para atingir a perfeição, ou seja, até a gente chegar na perfeição como espírito, tem o espírito que sofrer tentações de todas as naturezas? Ou seja, as tentações que estão aí, nós temos que passar por todas elas para poder crescer? É o que Kardec quis saber. E ele continua a pergunta. Tem que se achar em todas as circunstâncias que possam excitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade? Ou seja, precisa de praticamente uma encarnação para vencer o orgulho, outra encarnação para vencer a sensualidade, a avareza, e é obrigatório que ele passe por todas essas situações para que ele possa progredir? A resposta dos espíritos: certo que não, pois bem sabeis haver espíritos que desde o começo tomam um caminho que os exime de muitas provas. Aquele, porém, que se deixa arrastar para o mau caminho, corre todos os perigos que o inçam. Pode um espírito, por exemplo, pedir a riqueza e ser-lhe esta concedida. Então, conforme o seu caráter, ele poderá tornar-se avaro ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda lançar-se a todos os gozos da sensualidade. Daí se segue, entretanto, que haja de forçosamente passar por essas tendências. Muitas vezes nós precisamos de muitas encarnações para vencer apenas um defeito importante que nós temos. Às vezes 9, 10, 30 encarnações para vencer um grande defeito que nós temos. Então, passar por isso não é obrigatório, só é obrigatório quando nós temos defeitos parecidos que precisamos corrigir. Tem espíritos que, a partir da sua formação, vão tomando os rumos para o lado do bem, e dali a aceleração está com tudo. Nós que estamos nesse mundo ainda, cometendo erros, pagando as nossas dívidas, mas tem espíritos que dão saltos de evolução muito grandes. Isso só depende da gente. Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Então nós fazemos uma coisa errada e temos que ter a responsabilidade de cumprir com as nossas obrigações e corrigir esse nosso erro. Mas nós tivemos a oportunidade de ter o conhecimento. Nós sabemos o que é certo e errado. Quem aqui não sabe o que é certo e o que é errado? A gente só não faz o que é certo sempre, né? Porque a gente muitas vezes não quer. Mas o espírito que está
sendo formado, simples, ignorante, que não teve ainda a possibilidade de ter grandes convivências, como é que esse espírito, ele por si só, que tem grande probabilidade de errar, como que ele pode ser punido por um erro, se ele é simples e ignorante? E a resposta é: Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir. Como fazeis com as criancinhas, como a gente faz com as criancinhas. A gente dá um norte para as nossas crianças. Elas só mudam do caminho se elas quiserem. Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, senhor de proceder à escolha. E só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se, tomando o mau caminho, por desatender os conselhos dos bons espíritos. A isso é que se pode chamar queda do homem. Então, nunca falta para nós a mão amiga, até mesmo para os espíritos que estão no início de sua formação. Agora, as consequências dos seus erros, o espírito ele precisa ter consciência de que ele está errando. Ele precisa estar sabendo o que faz. Uma coisa que é muito importante da gente saber é que normalmente, é lógico que isso não é uma regra, primeiro nós evoluímos o nosso intelectual. A gente conhece as coisas, vai aprimorando os nossos conhecimentos, e depois disso que nós vamos aprimorar o nosso lado moral. Então, o espírito ele precisa adquirir a consciência e a inteligência, o discernimento para que ele possa ser punido. No nosso plano, no nosso planeta Terra, que é um mundo de provas e expiações, segundo diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, que fala sobre mundo de provas e expiações, nós temos basicamente três grupos de espíritos habitando o planeta Terra. São os espíritos selvagens, ou seja, os espíritos que têm o início de sua formação, que já saíram dos mundos primitivos e estão ingressando no planeta Terra. Existem os semi-civilizados, que muitas vezes entram aí as raças indígenas. Esses dois grupos estão aqui com os fins de educação, ou seja, para aprender conosco, que também não somos grande coisa, né? Mas eles estão num grau de aperfeiçoamento abaixo do nosso. Nosso, que eu digo, é a maior parte das pessoas. E um terceiro grupo, que muitos de nós, ou quase todos de nós, nos encontramos, são chamados estrangeiros. Somos espíritos que fomos trazidos de outro planeta por dois grandes motivos. Um, por obstinação no mal, e outro, por estarmos atrapalhando o desenvolvimento dos espíritos naqueles planetas. Então, é uma coisa que chama a atenção da gente. A gente precisa entender que nós estamos numa escala de evolução ainda muito baixa e que nós fomos trazidos para cá, né, como, vamos dizer, como penitência mesmo, porque nós estávamos atrapalhando o progresso de outros espíritos, né? Eu acho que nós vamos ficar por aqui hoje, e na semana que vem a gente continua, que esse tema ele é muito interessante, e nós vamos seguir agora com o estudo do Evangelho, e que Jesus possa abençoar cada um de nós.